Olá, vamos começar com uma provocação. E se a gente pensasse na paternidade de um jeito um pouco diferente? Menos sobre a tarefa de criar um filho e mais sobre a oportunidade de ser recriado no processo. É essa jornada que a gente vai explorar hoje. A paternidade não como um ponto de chegada, sabe? Mas como um caminho. Um caminho de uma transformação pessoal bem profunda. Olha só que frase forte, né, do Marconi Farias. Isso vira o pensamento comum de cabeça para baixo. É o que dá o tom para toda a nossa conversa. A paternidade vista por esse ângulo deixa de ser sobre receber alguma coisa e passa a ser sobre se doar. E nessa doação ser completamente mudado. Então, vamos aprofundar um pouco nisso. A ideia principal, o coração da coisa, é que um filho não chega na vida de um pai como se fosse, sei lá, um projeto com um começo, meio e fim. Não. Ele chega para ser um catalisador, um agente de mudança, sabe? É como um convite, que se renova todo dia para que o pai se torne uma pessoa melhor. E quando a gente olha pela ótica bíblica, isso fica ainda mais claro. O Salmo 127 fala que os filhos são herança do Senhor. Mas espera aí, a palavra herança aqui não tem nada a ver com posse, com algo que é seu. Pelo contrário, é uma responsabilidade imensa. É como se fosse um depósito de confiança, algo muito precioso que foi entregue e que exige do pai uma autoavaliação constante, um esforço contínuo para ser um exemplo digno. Ok? Se a responsabilidade é gigante assim, fica a pergunta: onde é que um pai busca o modelo a ser seguido? Qual é o norte? Bem, a referência máxima, o padrão ouro para essa jornada de transformação, de acordo com as fontes que estamos analisando, é o próprio Deus Pai. E o que eu acho mais fascinante aqui é como esses 4 pilares não são coisas separadas. Eles se encaixam perfeitamente. Pensa comigo. A liderança espiritual, ela cria a base, o alicerce da família. Aí vem a instrução e a sabedoria para guiar os caminhos. O amor e a compaixão são reflexo do caráter do próprio Deus. E por fim a disciplina, que é importante notar é uma disciplina com amor, que corrige para aperfeiçoar e nunca para punir. Juntos, eles formam um guia completo para esse papel de pai que transforma. Seguir esse modelo divino, então, nos leva para um ponto que é uma virada de chave, uma inversão total da ideia de autoridade. E isso nos traz de volta àquela frase do começo, lembra? A de que um filho não vem ao mundo para servir aos pais. E olha que contraste. O modelo bíblico vira o conceito que o mundo tem de autoridade de ponta cabeça. É só a gente pensar um pouco. Em vez da imagem de um rei no trono, esperando ser servido, a gente tem a imagem de um jardineiro, cuidando com todo o carinho de uma planta rara e preciosa. A autoridade, nesse caso, não é mais uma ferramenta para controlar. Ela se torna um serviço, uma dedicação total para criar o ambiente ideal para o filho florescer. E é aqui que a ideia toda se amarra, o ponto que fecha a questão. A verdadeira liderança, o exemplo máximo, não é aquela que exige ser servida, é a que oferece o serviço. Essa passagem de Mateus é um modelo definitivo, né? É o princípio que os pais são de fato convidados a espelhar no dia a dia. Certo. Mas o que é que move tudo isso? De onde vem a energia para essa disposição de servir? Qual é o motor por trás de toda essa jornada de transformação? A resposta, claro, é a força mais poderosa que existe: o amor. E não estamos falando de um amor passivo, de um sentimento que só existe. Não, é uma força ativa, uma força motriz mesmo, que empurra o pai para frente, que o capacita a ser aquele porto seguro que o filho precisa. É aquele tipo de amor que bota para cima, que encoraja, que é exatamente o contrário do que a Bíblia alerta lá em Colossenses para não desanimar, para não irritar os filhos. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, a responsabilidade, o modelo divino, a ideia de serviço e, claro, o amor, o desenho que se forma é muito claro. A paternidade é, na sua essência, um convite para uma mudança interna muito profunda. Essa jornada toda tem até um nome: metanoia. É uma palavra que vem do grego e que significa basicamente uma transformação radical da mente e do coração, e aí que está a grande e bela ironia de tudo isso, né? Na tentativa de guiar, de moldar um filho, é o próprio pai que acaba sendo profundamente remodelado pelo Pai Celestial. Então, para resumir, o ponto central é este. Esse papel vai muito além de simplesmente criar uma criança. É sobre passar por um processo de refinamento pessoal, um processo profundo. O objetivo final é se tornar, aos poucos, um reflexo do amor divino. E a gente termina, então, com essa reflexão no ar.
De que forma essa maneira de enxergar a paternidade como uma jornada de transformação pessoal poderia refinar o senso de propósito na vida de alguém? Fica aí a pergunta para a gente pensar.